E se o seu maior inimigo for você mesmo? Você já teve reações que não conseguia explicar? Já se arrependeu de algo que disse, mas era como se uma parte de você tivesse falado por impulso, fora do seu controle? E se eu te dissesse que existe um lado seu, invisível, negado, rejeitado, que está agindo nos bastidores da sua vida? Um lado que pensa, sente e escolhe por você, sem que você perceba? Carl Jung chamou isso de sombra. A sombra é tudo aquilo que não aceitamos ser, mas que ainda existe dentro de nós. Ela não desaparece quando ignoramos, apenas se esconde. E quanto mais a negamos, mais ela nos controla. A sombra não é apenas o mal, é também tudo aquilo que foi rejeitado para que você pudesse se adaptar. A raiva, o desejo, a fragilidade, o poder, a criatividade, a coragem, a rebeldia. Ela é composta por tudo o que fomos forçados a enterrar para sermos aceitos. Parte 2. Como a sombra se forma e onde ela se esconde. A sombra começa a se formar na infância. Desde cedo, aprendemos o que é aceitável e o que não é. Meninos não choram. Meninas não podem sentir raiva. Não seja egoísta. Não fale demais. Não apareça tanto. Seja comportado. Essas frases não apenas educam, elas moldam a identidade. Para ser amado, aprendemos a esconder partes de nós. E quanto mais essas partes são reprimidas, mais fundo elas descem na psique. Mas o que é reprimido não desaparece. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A sombra então se desloca, ela começa a se expressar indiretamente, nos impulsos que não conseguimos controlar, na irritação com os outros, na inveja silenciosa, no medo de fracassar, na compulsão por agradar ou controlar. Ela se esconde em nossas piadas, em nossas críticas, nos lapsos, nos esquecimentos, e se torna ativa justamente quando achamos que estamos no controle. A sombra é autônoma. Jung afirmava que a sombra tem vida própria. Ela é uma parte da psique que age independentemente do ego. Por isso podemos ser sabotados por nós mesmos, sem saber como ou porquê. Quantas vezes você já disse, não era isso que eu queria fazer? Não sei por que agi assim. Parece que outra pessoa tomou o meu lugar. Essa outra pessoa é você mesmo. Ou melhor, é a parte que você não reconhece como sua. Negar a sombra não nos torna mais evoluídos, apenas mais inconscientes. Parte 3. A sombra nos relacionamentos. O que você projeta no outro? Jung dizia que o que mais nos incomoda nos outros é o que ainda não vimos em nós. Isso se chama projeção, um dos mecanismos mais poderosos e inconscientes da sombra. Quando algo em nós é reprimido, ele não desaparece. Ele é lançado para fora e acabamos enxergando nos outros o que não suportamos ver em nós mesmos. O que você chama de arrogância no outro pode ser sua própria raiva de não conseguir se afirmar. O que você considera frieza em alguém pode refletir sua dificuldade de colocar limites. O que você julga como excesso em alguém pode ser a parte criativa e ousada que você escondeu. A sombra projeta conteúdo reprimido nos outros para que possamos, inconscientemente, enfrentá-lo à distância. Mas quando não reconhecemos essa dinâmica, entramos em conflitos repetitivos, ressentimentos, decepções que parecem vir de fora, mas nascem dentro. O inimigo interno que veste rosto alheio. Muitas vezes, os maiores vilões da nossa vida são espelhos psíquicos. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A sombra se manifesta nas relações íntimas, nas amizades, na vida profissional. Ela pode nos fazer sabotar vínculos, repetir padrões familiares, evitar o amor por medo de sermos vistos, de verdade. Quanto mais negamos a sombra, mais ela nos persegue em forma de pessoas, situações e fracassos que parecem se repetir. É o inconsciente nos dizendo:
Olhe para isso. Não fuja mais. Parte 4. O encontro com a sombra. O caminho para a liberdade interior. A maioria das pessoas quer se conhecer, até perceber o que isso exige. Porque conhecer a si mesmo não é só descobrir dons ocultos, talentos ou virtudes. É também, e principalmente, ter coragem de olhar para o que rejeitamos em nós. Jung dizia que a sombra não é apenas o mal, ela é o inconsciente pessoal não reconhecido. E por isso, inclui tanto os traços vergonhosos quanto os poderes esquecidos. A raiva que você nunca expressou, a ambição que você esconde, a tristeza que você não permitiu, a sexualidade que foi reprimida, a coragem que foi sufocada. Tudo isso vive na sombra. E quanto mais ela é empurrada para longe da consciência, mais autônoma e destrutiva ela se torna. Mas quando nos aproximamos dela com presença, sem julgamento, algo começa a mudar. A travessia, da repressão à integração. Integrar a sombra não significa eliminá-la. Significa escutá-la, dar-lhe nome, trazer sua energia para a consciência. Significa reconhecer que a raiva pode virar assertividade, que o desejo pode virar impulso criador, que a dor pode se transformar em empatia. O confronto com a sombra é a travessia simbólica do herói interior. É o mergulho no subterrâneo da alma, o enfrentamento do dragão interno, não para matá-lo, mas para resgatar a parte de nós que ele guarda. Jung dizia que a luz verdadeira não está em negar a escuridão, mas em atravessá-la com consciência. E quando fazemos isso, deixamos de ser vítimas das nossas reações, impulsos e repetições. Passamos a agir com mais presença, mais liberdade, mais verdade. Parte 5. A sombra é um chamado para ser inteiro. Carl Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, é a inteireza. E para ser inteiro, é preciso incluir tudo de que somos, luz e sombra, virtude e vício, consciência e inconsciente. A sombra não é inimiga, ela é mensageira. Ela não quer destruir você, quer acordar o que foi deixado para trás. Ela aparece nos sonhos, nos conflitos, nos impulsos, nos erros, não como castigo, mas como convite. Quando você começa a reconhecer sua sombra, algo muda. Os conflitos diminuem, a energia volta, a raiva vira força, a tristeza vira sensibilidade. A dor se transforma em sabedoria. Você para de se sabotar, porque agora sabe quem está aí dentro. Não vive mais no modo automático, não projeta nos outros o que é seu e começa pouco a pouco a fazer as pazes com partes suas que sempre foram legítimas, apenas estavam esquecidas. A jornada da integração. Integrar a sombra é um ato de coragem. É dizer, eu me aceito, até naquilo que me assusta. É sair do papel de vítima e assumir o lugar de autor da própria história. A sombra não some, mas ela deixa de te dominar. Ela vira consciência. E quando isso acontece, você não apenas se entende, você se liberta. Porque, no fim das contas, a sombra não é o que você precisa temer. É o que você precisa abraçar para, enfim, se tornar quem nasceu para ser.